Olá, muito bom dia. Você que está nos acompanhando no nosso horário regular da nossa EBD Online, aqui no nosso canal no YouTube, canal da Igreja Batista Betel do Partenon. E nós estamos transmitindo aqui no nosso horário regular, às 10 horas da manhã, mas estamos hoje transmitindo um programa gravado. Nós tivemos que fazer dessa forma, em função da nossa logística interna, mas sem prejuízo nenhum em termos de conhecimento, em termos de aprendizado, e até mesmo em termos de interação. Vocês, nesta manhã, como é que vocês vão participar com a gente? Vocês vão, pelo chat, vão estar ali dando o seu alô, também passando as suas percepções e também fazendo alguma pergunta. A gente vai colocar também aqui no chat do YouTube o nosso link do grupo do Telegram. Então, se você não faz parte ainda do nosso grupo do Telegram da EBD Online, você pode clicar nesse link, vai entrar no grupo e ali a gente pode estar interagindo, respondendo as suas perguntas, inclusive em tempo real. Você pode gravar o seu áudio com a sua pergunta dentro do grupo. Bom, a única coisa que nós não teremos hoje é essa interação ao vivo, Deus está dando uma saudação aqui para quem está nos assistindo, coisas que o Felipe e o William normalmente nos auxiliam, né, e fazem isso, e também a nossa enquete. Isso nós não teremos hoje, mas nós teremos essa maneira, como eu falei agora, de interagir, através do chat, com coisas escritas aqui, e lá no grupo Telegram, de uma forma até mais abrangente, né, e mais completa. Então, nós chegamos hoje na lição número 8, que é uma continuação desse assunto tão importante que diz respeito à salvação. Está comigo o pastor Luiz, mais uma vez aqui com a gente, e bom dia e bem-vindo, então, para nós mais uma vez e compartilharmos os pensamentos, né, e também a responsabilidade de transmitir o ensinamento dessa lição, pastor. Bom dia, pastor Gessé. Bom dia aos irmãos que estão assistindo essa transmissão. Estamos aqui com a maior alegria e satisfação de podermos agregar um pouco mais de conhecimento pela graça de Deus em nós. O tema da lição de número 8 é a doutrina da salvação, verdades inconfundíveis, escrita pelo pastor José Aldair Taborda. Amém, pastor? A gente tem aqui, né, como objetivo, ou objetivos dessa lição, conhecer, né, essa teologia da salvação, como eu já mencionei, como uma doutrina fundamental, baseada nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. O que ela diz a esse respeito, que conjunto de textos e pensamentos dizem a esse respeito. Nós também ficamos atentos, né, porque existem filosofias e até mesmo religiões e doutrinas que muitas vezes destoam daquilo que a Bíblia ela ensina através do Evangelho de Jesus. Então, é importante conhecer, digamos, a doutrina como ela é, a verdade, para conseguir identificar aquilo que não é verdadeiro. E praticar um conceito, né, praticar o conceito da salvação, que não é um conceito apenas teológico, né? Já aqui o próprio objetivo de praticar é o quê? Uma vida prática, uma vida transformada. Nós vamos estar falando a respeito de tópicos que vão fechar com esses objetivos aqui da lição. Eu gostaria de começar aqui, né, na introdução. Nós temos uma sopinha de letras que muitas vezes pode confundir ou até mesmo ser estranho para a maioria de vocês que estão nos acompanhando, mas que são uma sopa de letras ou temáticas muito comuns dentro da teologia. O primeiro é a hamartiologia, que é a doutrina do pecado. São todos os textos que vão fechar uma ideia, uma compreensão a respeito do pecado.
Isso nós já vimos nas lições anteriores. Mas, sobretudo, nas lições mais recentes, nós estamos vendo já o que? A obra da salvação, né? A obra de Jesus, o papel de Jesus, e agora entrando mais a fundo na soteriologia como doutrina da salvação. Soteriologia que, por sua vez, como está escrito aqui, revela a providência divina, é o plano de Deus que veio, né, para nos salvar. A palavra soter, que vai iniciar essa palavra soteriologia, quer dizer lá na sua origem, no grego, salvação, né? Tem essa ideia. Então, é doutrina da salvação, soteriologia. Nós vamos ver aqui, também no ponto número 1, que essa doutrina ela está estruturada sobre 3 fundamentos básicos, e o autor da lição aqui, o pastor José Aldoir Taborda, ele elenca esses três pontos, esses 3 aspectos, e que nós vamos falar um pouquinho mais detidamente desses pontos. Aqui está na tela, a graça de Deus, também o papel da pessoa de Jesus, como um ser humano, como alguém que encarnou com um propósito, e também o terceiro aspecto é a obra em si, a obra de Jesus, o seu ministério e aquilo que ele veio como um bebê, né, e passou por criança, adolescente, jovem, adulto, e cumpriu 100% a sua missão, a sua obra redentora. Nós vamos falar um pouco desses 3 pontos. Vamos lá, então, vamos trabalhar a tendência, né? A gente está aqui num bate-bola, num ping-pong, e o pastor Luiz, vocês podem estranhar um pouquinho o formato, mas a ideia é nós aqui irmos um pouquinho mais a fundo. Sobre graça, pastor, a graça de Deus. O pastor aqui, o pastor Taborda, coloca como sendo esse primeiro fundamento, né, para a salvação é a graça. E a pergunta que eu te faço, né, sobre a graça, né? A gente na língua portuguesa usa sobre algo que não tem custo, algo que é de graça, e até podemos confundir com algo barato, né? Mas será que é isso? Em termos de evangelho, de salvação, é algo barato, é algo que não custou nada, que não custou nada para ninguém, é algo que não tem valor? Será que é isso? Então vamos falar um pouquinho de graça? Amém. Então, pastor, a salvação ela não é de graça. A salvação é pela graça. Por que não é de graça? Porque ela teve um alto custo. Que custo foi esse? A morte na cruz do Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço para nos resgatar do pecado. Não é de qualquer jeito. Não é usando essa expressão, pela graça eu vou ser salvo. Não, não é de qualquer forma. Não é bem assim, as coisas não são de graça. A graça é uma benevolência de Deus para conosco. A graça é algo que foi derramado por nós mediante a obra da cruz, a obra redentora da cruz do Calvário. A graça, podemos afirmar que é o significado desta palavra e já está sendo comumente usada em outras aulas da IBD, que ela é a bênção que nós não merecemos, mas Jesus disponibilizou ela para nós. Nós poderíamos citar um exemplo de graça de uma pessoa que, aos nossos olhos, não seria merecedora, mas alcançou a salvação mediante a graça. Mas antes de eu usar esse exemplo, eu gostaria de dar um embasamento bíblico dizendo para quem é direcionada a graça de Jesus. Para quem é direcionado a graça? É para algumas pessoas? Se nós lermos no livro de Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11, na versão da Bíblia King James atualizada, diz assim: portanto, a graça de Deus
se manifestou sabedora para todas as pessoas. Portanto, a graça de Deus, a graça do nosso Deus Jesus, a graça do nosso Senhor, ela foi derramada para todos que queiram desfrutar. No entanto, ela não é de graça. Mas vamos a um exemplo prático de alguém que, aos nossos olhos, nosso modo de ver as coisas e contemplar as coisas, aos nossos olhos não teria possibilidade de alcançar a salvação, mas que, mediante a graça, alcançou. Olha só, um exemplo muito bonito, que é o da obra da cruz do Calvário, que ao lado de Jesus estava ali quem? O ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele foi contemporâneo de Jesus. Vejam bem, Jesus nasceu, se criou, passou a sua infância, a sua adolescência, tornou-se um homem adulto, desenvolveu um ministério de 3 anos e veio a ser morto aos 33 anos de idade. Este ladrão da cruz provavelmente fosse da idade de Jesus ou próximo, bem próximo, foi contemporâneo. Imagine, enquanto Jesus estava pregando, enquanto Jesus estava sendo notado na população, aquele ladrão da cruz provavelmente estivesse efetuando furtos, ou estupro, ou homicídio, ou enfim, algum crime, muito provavelmente que hediondo, bárbaro, ele cometeu, porque a morte de cruz, ela não era dada a qualquer um e de qualquer forma. Era mais direcionada para crimes hediondos, crimes que impactavam a sociedade na ocasião. Provavelmente aquele homem tenha feito algo muito drástico. Ele foi preso e condenado à morte. E teve a felicidade de ser crucificado ao lado do nosso Mestre Jesus. E vocês lembram bem a história que Jesus foi crucificado e dos dois lados dele haviam dois condenados. E um deles diz assim, nós sabemos porque estamos aqui, mas ele o que fez. Portanto, quando o Senhor entrar no paraíso, lembra-te de mim, pelo menos isso. Aí Jesus olha para ele, ainda na cruz, ainda vivo, crucificado, já sofrendo as dores, diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não vou discutir com vocês aqui questão de vírgula. Nós não vamos entrar nessa conversa de vírgula, porque dizem que tem uma vírgula e que o ladrão não foi para o céu na mesma hora. Não. Até porque, que eu saiba, não existe vírgula no grego, em hebraico, enfim. Mas não vamos entrar nessa questão. A questão é que Jesus afirmou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vejam bem, aos nossos olhos, esse homem merecia a salvação? Olha, ele foi contemporâneo de Jesus, ele já certamente tinha ouvido falar de Jesus, pelos feitos de Jesus, pelos milagres de Jesus na redondeza, próximo a ele ali. Certamente ele poderia ter ido ver alguma coisa, mas ele não quis, ele não serviu a Jesus, não quis saber disso. Ele queria cometer os ilícitos dele. Mas lá na agonia da morte, ele reconhece quem é Jesus e diz assim, quando o Senhor morrer, lembra de mim quando entrar no paraíso, só lembra de mim. Jesus gratifica ele com a graça. A bênção que ele não merecia, porque ele foi, com base na legislação humana, justamente condenado. Com base na legislação humana, justamente condenado. Mas Jesus, aleluia, pelo seu amor constrangedor, disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bastou o homem reconhecer que ele era Senhor. A graça de Jesus alcançou aquele homem.
Aquele homem não serviu a Jesus. Aquele homem não estava atrás de Jesus. Aquele homem não fazia parte, provavelmente não fizesse parte daquelas multidões que acompanhavam Jesus. Não, provavelmente não. Mas bastou ele reconhecer e crer em Jesus. A graça de Jesus alcançou ele e o salvou. Que exemplo, não é, pastor? Glórias a Deus por isso. Isso é a graça de Deus. É um texto, sem dúvida, esse é um texto assim que nos leva a pensar sobre vários aspectos, né? Eu vejo que fica evidente que não é possível gerar crédito para se alcançar a salvação. O fato é, por causa da justiça divina, isso é algo que é uma consequência, é um resultado daquilo que os nossos primeiros pais, Eva e Adão, tomaram de decisão, né, que é deixar o pecado entrar na raça humana, eles deixaram, e a partir daí é como se nós fôssemos gerando débitos, né, e ficando negativos com a justiça, devendo para a justiça. E cada vez essa dívida aumentando mais, né, porque os pecados, ao longo de uma vida, né, vão se acumulando, essa dívida aumentando. Mas, de repente, né, aparece a graça de Deus. E ela não é uma graça baixada por decreto, ela é uma graça que ela se materializa na vida de Jesus e ele paga, então, essa dívida. Esse saldo negativo nosso com a justiça, né? Então, ele paga o preço do resgate. Né? E isso, sim, para nós é de graça, mas ele pagou o preço. Né? O preço foi pago. O preço foi pago. E, assim, é bom também nós diferenciarmos aqui essa graça, que é a graça da salvação. Né? Porque o ser humano, de maneira geral, a humanidade experimenta também uma graça que é uma graça comum. Deus dá bênçãos, Deus abençoa a humanidade como um todo, bênçãos que ele não revogou. Mas nós estamos falando aqui de graça, da graça para a salvação. E realmente, esse homem que estava ali, sendo crucificado junto com Jesus, ele teve esse entendimento, né? Ele, na verdade, disse: o Senhor, lembra-se de mim. Ele, na conversa com o outro, ele disse: olha, eu sei que eu sou devedor, né? Eu sei que eu devo. E se for pela justiça, eu não tenho volta. Mas ele olha para Jesus e tem um entendimento, né? Senhor, esse reino aí que falam, essa escrita que está em cima da tua cruz aí, falando que tu é rei dos judeus, olha que o homem estava... Né, Jesus estava pregando para o homem ali, né, enquanto crucificado. Né? Jesus estava ali com a sua atitude. Quando Jesus fala: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Jesus não pensou aquilo, Jesus falou. Né? Até que está escrito, né, na narrativa dos evangelhos. E esse ladrão estava vendo isso, estava vendo essa atitude de Jesus. E ele percebe essa graça. Né? E assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E aí, como tu falaste, né? Eu acho que é isso aí mesmo. O débito foi zerado de graça. Mas essa graça não é barata, sem dúvida. Né? Então, é muito importante nós termos esse entendimento. Né? Não foi brincadeira o que Jesus passou. Não foi brincadeira o que ele enfrentou. É de graça, sim, para nós, mas não foi de graça para ele. O preço de uma alma, né, pastor? Qual o preço de uma alma? Então, Jesus elevou esse preço, né? Porque, na verdade, né, essa é uma coisa assim, que a gente diz: mas uma alma tem muito valor. Jesus tornou essas almas com muito valor, né? Porque ele elevou esse preço. Porque, na verdade, né, aonde está o valor? O valor está no sacrifício de Jesus, né? E ele nos valorizou assim: nós somos tão importantes para Deus, ao ponto de Deus dar
o que ele tinha de melhor e dar-se a si mesmo, né? Porque Jesus também é Deus. Então, isso demonstra o valor, né? Mas é interessante que o próprio ser humano não se valoriza dessa forma, né? O próprio ser humano não se valoriza dessa forma, né? Que se nós entendêssemos assim, olha, o quanto eu tenho de valor para Deus a ponto de Jesus fazer isso, mudaria a nossa maneira de ver o pecado, de encarar o pecado. É verdade, porque ele teve que fazer a segunda estrutura, o segundo fundamento que nós vamos falar agora. Ele teve que abrir mão de toda a sua glória, se esvaziar, se tornar como nós, que é o fundamento, o segundo fundamento que nós vamos tratar agora. Ele teve que abrir mão de tudo isso. Veja o que Jesus fez para nos alcançar. Sendo quem ele é, Deus, o preço altíssimo que ele pagou. E hoje, qual é a diferença que nós vemos nisso tudo? A diferença é a seguinte: não se trata de vã palavra. Se fosse algo jogado ao vento, já não existiria mais. Mas veja que quando a gente aceita Jesus, a graça dele é tremenda em nós, que nós, no nosso corpo físico, sentimos a sua presença viva em nós. É uma diferença tremenda. Quer mais uma prova? Bom, nós vamos indo mais adiante, vai falar a respeito disso. Mas nós vamos falar isso, né? Não antecipa muito. Então tá. É que eu ia falar outra coisa que não está escrito lá, mas deixa para depois. Tá. Nós vamos falar depois se é possível a gente ter certeza, a gente perceber, né, essa salvação. Mas aqui o segundo fundamento que está aqui nessa estrutura da doutrina da salvação, quem tem a revista aí, está acompanhando a partir da revista, a Red, né, é a página 45. O segundo fundamento, então, é que o Jesus homem, né, a pessoa de Jesus, o Jesus homem, ele veio a este mundo, como foi mencionado aqui, ele se esvazia da sua condição e ele então se torna um de nós. Gente, isso aqui é muito importante, porque vai clareando na nossa mente, né, o plano de salvação. Aqui tem uma questão que às vezes a gente pode não perceber ou passar batido, né? Jesus poderia nos salvar sem ele vir a este mundo, né? Sem ele assumir essa condição? Será que Deus, por decreto da sua voz, não, está resolvido, eu salvo. É interessante isso, porque se a gente for analisar, né, Deus com todo o seu poder, com toda a sua capacidade, sua onipotência, né, ele se autolimita, ele cria algumas regras, né, que ele mesmo não viola, ele não passa por cima. Né? Então, vejamos, o ser humano, ele desobedece. Ele vai contra aquilo que Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no centro do jardim, que representa o conhecimento do mal. Aí o ser humano desobedece. Ele é enganado por Satanás, é bem verdade, o inimigo venceu ali. E agora o ser humano, então, ele sofre as consequências, ele é condenado a viver debaixo da escravidão do pecado e desse inimigo cruel chamado Satanás. Então, Satanás passou a dar as cartas, né? Ele passou a dominar o pedaço. Né? Ele é o príncipe deste mundo agora, porque o ser humano foi lá e deu essa condição a Satanás. Agora, o que acontece? O pecado entrou a partir de uma ação de um ser humano. Então, para se vencer o pecado, é necessário que o ser humano vença o pecado.
É necessário que o ser humano resolva esse problema que ele mesmo criou. E se a gente for analisar, é isso que acontece do Éden até Jesus. É isso que toda religião tenta fazer, que é o religar, né? O religar o ser humano a Deus. É arrumar essa ponte que foi destruída. E aí é isso que a religião tenta fazer. Né? Só que o que desmonta tudo isso é que a religião não pode fazer isso. Não. Tanto não pode que nunca se conseguiu. Nenhuma religião e nenhum ser humano conseguiu resolver isso. Sempre fracassou, porque pecado também é um fracasso, né? É esse fracasso com relação ao plano de Deus. Então, Jesus precisou se transformar num homem, ou nascer, né? Encarnar e ser um de nós, para que na condição de homem, na condição de ser humano, ele pudesse, então, vencer aquilo que nenhum ser humano venceu, que é passar uma vida inteira, do seu nascimento até a sua morte, sem pecado, que é isso que o escritor aos Hebreus vai dizer. Né? Que ele foi né, pastor? Que como Deus, se ele quisesse decretar diferente, ele decretava. Porque ele é Deus. Ele poderia decretar e pronto. Aliás, poderia decretar e Satanás já estaria morto. Né? Mas a pessoa escolheu sem ter pecado, que é o que o senhor chama e ensina do livre-arbítrio original, Adão e Eva, sem ter pecado, eles realmente tiveram livre-arbítrio, porque eles não estavam com pecado até ali. E, sem ter pecado, eles optaram por pecar. Então, esse foi o livre-arbítrio deles, original, que é o que o senhor prega. A partir daí, Satanás se sente o vitorioso porque algo nesse tipo, conjecturando aqui, destruir a obra-prima de Deus. Conseguir enganar a obra-prima de Deus. Deus podia muito bem, naquele momento, decretar o fim de Satanás, fim da raça humana, enfim, Deus é Deus. Deus é Deus, o nome já fala, Deus, ele é Deus. Mas não. Ele abre mão de toda a sua glória e sua majestade, abre mão de todo o seu poder eterno e celestial, abre mão de toda a autoridade divina e se torna homem, e como o homem sofre todas as tentações. Perceba que Adão e Eva foram levados pelo engano lá no jardim, sendo tentado pelo engano de Satanás. E Jesus aqui, quando estava aqui, foi levado ao pináculo e foi tentado por Satanás a ser enganado também por ele. Ele quis meio que aplicar o que ele aplicou lá no Adão e Eva. E Jesus repreendeu ele. E Jesus não pecou. E Jesus viveu como homem, sofreu todas. Imagine todas as tentações. Imagine todas as tuas fraquezas. Imagine tudo aquilo que tu sabe que tu não tem condições de passar. Jesus viveu tudo isso e não pecou. Por isso é uma obra redentora. Por isso é uma obra redentora. Amém, pastor? Isso aí, a questão aí desse ponto, não tinha que ser um ser humano. Jesus se transformou num ser humano. Deus poderia ter feito diferente? Poderia, mas ele escolheu aplicar a sua justiça às últimas consequências. Ele poderia fazer por decretos? Poderia. Mas a justiça de Deus aqui também está agindo. Né? Então, um ser humano arrumou a encrenca, um ser humano vai ter que resolver a encrenca. Só que nenhum ser humano descendente de Adão e Eva, de forma comum, conseguiu. Precisou, então, Jesus vir a este mundo e ele, então, entrar na raça humana e, como um ser humano, em tudo ser tentado, né? E chegar agora, até o fim. Mas uma coisa, pastor, que me veio na mente agora aqui.
Perceba bem, Jesus, como homem, não pecou e abriu, mediante a graça, a oportunidade de salvação. Glórias a Deus por isso. Dali para frente, tem sido pregado o Evangelho há 2000 anos, as boas novas. Aí um simples ser humano, como eu, pecador, limitado, como você, como qualquer um outro, imaginem, cada um de nós, quando conheceu a Jesus, porque até conhecer Jesus, até ter essa ciência, essa consciência, nós estávamos sempre deliberadamente no pecado. Sempre sendo enganado e enganando. Sempre nesse mundo perdido, no sentido de sempre estar errando, sempre estar pecando. E a partir do momento que tu aceita Jesus como um ser humano limitado, a estatística fala assim, que tem em torno de, porque a população mundial é em torno de 7 bilhões. Né? Creio eu, se não me engano, de cristãos tem mais de 1 bilhão, o título cristão. Tu imagina quando cada um diz assim, aceito a Jesus. Com as minhas limitações, eu aceito a Jesus. Imagina um simples mortal limitado dizendo, é verdade tudo isso, o Espírito Santo está me convencendo. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele é meu Redentor. Isso é 1 bilhão de tapa na cara do Satanás. É 1 bilhão de pessoas falíveis, porém justificadas pela obra da cruz do Calvário, sem pecado. Que coisa linda isso aí, né, pastor? Isso me veio agora à mente. Não, realmente, assim, é algo que, para nós, olhando do ponto de vista racional, né, Jesus não precisava fazer isso, Deus não precisava, podia deixar o ser humano à deriva mesmo, como consequência dos seus próprios erros e decisões, né, como foi a decisão de Eva e Adão, totalmente livre, mas que nos afeta, né? E esse terceiro fundamento, então, é a própria obra redentora, né? Que é aquilo que se consuma no alto da cruz, o sacrifício de Jesus ali sendo o sacrifício único e completo, porque ele daí vai cumprir também toda a lei. Lembrando que Jesus, ele nasce debaixo da lei, e ele cumpre a lei, e ele traz a graça, e ele ocupa no alto da cruz o papel que os animais ocupavam nas cerimônias que até então na antiga aliança eram feitas para perdão dos pecados. Então Jesus, ele consuma, ele resolve de uma vez por todas. Não é mais necessário, a partir da obra de Jesus na cruz, a obra redentora, a partir do seu sacrifício único e completo, não é necessário mais nenhum tipo de sacrifício para a salvação, isso é, para o perdão de pecados. Não há nenhum tipo de penitência ou algo que eu vá fazer que vá perdoar os pecados de alguém. Né? Perdão de pecados é através do sacrifício único e completo de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aqui, né, Jesus abre, então, um caminho, aí agora sim, né, de volta para Deus. Aqui, Jesus, de fato, abre um caminho diretamente ao trono da divina graça. Né? Nós temos o privilégio de, através da obra de Jesus, sermos salvos do poder do pecado, salvos da perdição eterna, e ainda temos o privilégio de termos acesso livre ao Pai e ter ainda, enquanto estamos nessa terra, a presença da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, morando dentro de nós. Então, assim, o serviço é completo, né? Mediante a obra redentora de Jesus. Então, a graça, o sacrifício perfeito, né? Jesus vindo como homem, o sacrifício perfeito
na cruz do Calvário. Sim. Mas então, veja bem, a graça é o que nós não merecemos. Veja aí o exemplo do ladrão da cruz. Né? O Cristo histórico se esvaziou da sua glória, se tornou como homem sem ter pecado, morreu por nós, e hoje nós, sendo limitados e pecadores, se aceitarmos a Jesus, estamos golpeando o nosso inimigo, Satanás. E agora vem a obra redentora de Jesus. O que é a obra redentora? O que é redenção? Redenção. Comprar no mercado de escravos. Comprar no mercado de escravos. Antigamente, no tempo de Jesus, a escravidão era algo, bom, até agora, 1880 e poucos, né? 1888, acho, se não me engano, aqui no Brasil especificamente, né? Mas a escravidão é algo que foi explorado por milênios pela humanidade, em função do pecado até. Pessoas sendo exploradas, e essas pessoas não tinham valor nenhum. Não tinham valor nenhum. Elas valiam dinheiro de alguém comprar para servir aquela pessoa. E qualquer coisa que esse escravo fizesse poderia ser morto, e não existia enquadramento de legislação nenhuma contra o seu patrão, porque o patrão era dono do escravo. E nós, quando nós pecamos e somos frutos do pecado, nós éramos escravos do pecado, existia alguém que nos dominava, que era Satanás. Satanás dominou o mundo pelo pecado. Mas o que é a obra redentora? Naquela ocasião lá, eles botavam daí as pessoas no mercado como se fosse um mercado público, como se fosse o BRIC da redenção. E passava lá um empresário, um dono de gladiadores, alguém passava, um fazendeiro, passava lá e disse, vou comprar essa pessoa aqui. Era assim, eu vou comprar aquela por tantos denários, por tanto de dinheiro, por tanto de moeda. Era isso que acontecia. E a obra redentora, a redenção é comprar no mercado de escravo. É justamente isso. Jesus nos comprou no mercado de escravo do pecado. E por isso que a gente diz que a graça não é barata. Foi um alto preço. Quantos denários Jesus pagou? O sangue dele. Essa foi a moeda. O sangue dele, vertido, que nos redime de todo o pecado. O seu corpo moído, o seu corpo transfixado, o seu corpo crucificado, o seu corpo açoitado. Esse foi o preço dele comprar no mercado de escravos, nós pecadores. Agora tem um detalhe, se nós somos comprados por ele, ele é o nosso dono, ele habita em nós. Não é mais Satanás que nos domina, não é mais o pecado. Há tropeços no caminho, há falhas, o cair do homem, o levantar é de Deus. Deus dá a mão, se houver arrependimento e confissão, e recomeça tudo de novo, porque não há causa perdida para o nosso grande advogado, Jesus Cristo, como disse o apóstolo João. Amém, pastor? É muito importante, gente, assim, a gente tem na cultura ocidental, né, nos últimos aí, vamos colocar aí talvez 500 anos, essa ideia, né, toda filosófica que acaba entrando na nossa cultura, que antes o Deus, né, a deidade era o centro, aí o ser humano vem para o centro, né? Então, hoje o ser humano diz assim, eu sou mais eu, né? Então, tudo gira em torno do ser humano, gira em torno do umbigo do ser humano, digamos assim. Nós somos antropocêntricos. E aí, muitas vezes, com relação à obra da salvação, parece assim que Jesus está nos fazendo um favor, né? Parece que o meu valor é altíssimo, que eu sou a última bolacha do pacote. Não. O meu valor está no que Jesus fez.
a demonstração de que o salvo é importante a ponto de ele dar a sua vida inocente, né? Então, o que valoriza é ele, não sou eu quem valoriza, né? Eu sou, né? Talvez alguém vai nos ouvir, se na internet, vai dizer assim, mas isso aí não concordo com o pastor. Nós não valemos, nós em nós mesmos não valemos nada. Jesus nos torna valiosos por causa do sacrifício que ele fez. Na verdade, ele tem um pensamento ao nosso respeito, de valor, muitas vezes diferente do que nós temos ao nosso respeito. Nós destruímos o nosso corpo, nós não valorizamos a vida do próximo, né? Nós muitas vezes damos muitas demonstrações que não temos esse amor que Jesus teve, né? Então, o senhor está dizendo que nós não valemos o alto preço do sangue de Jesus vertido, teoricamente. É isso? Não, o que nos torna valiosos é o sacrifício dele, né? Ele nos transformou em valiosos, né? Isso. Porque, né, se ele não fizesse nada, né, se ele não viesse a esse mundo, se ele dissesse, nós continuaríamos sendo o que somos, criaturas, né? Criaturas. Mas Deus, na sua graça, sabedoria e amor e bondade, resolveu nos elevar de patamar. Eu disse, não, o Luiz tem valor. Para mim, ele tem valor. Mas o que eu quero dizer, Luiz, que nem nós e o ser humano, muitas vezes, que não tem esse entendimento, não compreende esse valor. É difícil. Não compreende esse valor. Então, hoje eu posso dizer assim que eu tenho valor, eu tenho algum valor, porque está demonstrado na obra de Jesus, e Jesus me amou e Jesus me salvou. Então, eu posso dizer que eu sou precioso para Ele. Glória a Deus. Que eu tenho valor porque Jesus me valorizou. E muitas vezes a gente usa essa expressão que não é errada, né? No sentido de que é popular, de nós aceitar a Jesus, mas na verdade Ele fez tudo que tinha que ser feito. E nós só precisamos nos render a essa verdade, né? Porque a gente usa essa expressão e tudo bem, vamos brigar com a expressão que já é popular no nosso contexto, né? Então, aceita Jesus, aceita. Então, na verdade, assim, te rende a essa verdade, né? Renda-se a Cristo, né? Nós deveríamos usar mais essa expressão até, né? De rendermos a Cristo. É de nós assim, olha, vamos compreender a obra de Jesus e digamos assim, louvar a Ele, agradecer a Ele pelo que Ele fez sem precisar. Se Jesus não tivesse vindo a este mundo, se Ele não abrisse mão da sua glória e não tivesse vindo a esse mundo se transformar em um de nós e morrer por nós, estaria tudo certo com Deus. Deus não deixaria de ser Deus, a sua santidade não seria afetada, a sua bondade não seria afetada, o seu amor não seria afetado, estaria tudo certo, nós colheríamos apenas a consequência da desobediência. Mas vejamos como Ele nos trata. Mas, Luiz, assim, o tempo está passando e nós estamos no ponto 1, né? Eu achei que nós íamos ter uma lição rápida, mas o assunto ele vai se aprofundando, né? É muito bom. Então, nós quero fechar dizendo assim, Jesus, então, agora arrumou o caminho de volta para Deus e fez uma nova aliança com o ser humano. Não é mais a antiga aliança, mas a nova aliança. E agora a pergunta do ponto 2 é, o que devo fazer para ser salvo? Nós já acabamos de dizer assim, a gente de graça, é a graça. Mas será que existe algum sinal na nossa vida? Existe alguma resposta que nós vamos dar? Acabamos de falar assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Bom, a primeira coisa é me render a essa verdade, né? Eu me render a Cristo. Mediante um entendimento que o próprio Espírito Santo ele faz na nossa mente, no nosso coração. Porque Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele trabalha mediante a pregação. Quando nós estamos falando da obra de Jesus, o Espírito Santo está agindo ali. E nós podemos nos render a essa verdade. E, a partir daí, existe pelo menos 2 aspectos, ou 2 ações ou reações que vão ter que entrar em cena, né? Que é a fé e o arrependimento. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho, Luiz, né, sobre é possível alcançar a salvação sem fé?
né? Ó, é a graça chegando, mas se eu não crer, se eu não... Aí vamos assim, a gente sabe que fé é muito mais do que acreditar, né? Mas se eu não crer, se eu não acreditar de todo o meu coração, né, nessa obra de Jesus, é possível ser salvo? Depois, existe alguma evidência que precisa vir à tona aqui? Ou assim, não, eu creio em Jesus, não, eu creio em Jesus, não, eu creio, sei quem é, estou salvo. Será que é assim? A salvação é pela fé, né, pastor? Diz a palavra de Deus. Salvação é pela fé. Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus Cristo. Acreditar no Senhor Jesus Cristo. Se render a Jesus Cristo. Quando se chega nesse estágio, é porque o Espírito Santo nos convenceu de que somos pecadores. E há em nós um sentimento. Que sentimento? De arrependimento pelos males cometidos. Mediante esse sentimento de arrependimento pelos males cometidos, reconhecimento disso, começa então, pelo Espírito Santo de Deus em nós, a obra regeneradora em nossas vidas. Aí então nós começamos a ser transformados e moldados, nos tornando um vaso nas mãos de Deus. Mas o que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Atos 16:31. Em crendo no Senhor Jesus Cristo, automaticamente tu vai reconhecer que tu foi um pecador, alguém que cometeu muitos erros na vida e que está arrependido. Daí então começa a obra regeneradora do Espírito Santo em nós. Aqui Agora, até é importante a gente colocar aqui, Luiz, de cortar, mas já volta, a questão assim, ó, de que no momento que o Espírito Santo ilumina a nossa mente e nós entendemos a obra regeneradora, a obra redentora, e nós nos rendemos a Cristo, então acontece aqui o novo nascimento, né? Então, nós nascemos de novo. O que é esse nascer de novo que Jesus fala em João capítulo 13? Nascer espiritualmente, ser religado a Deus. Isso é uma obra instantânea. Nós nascemos de novo, é um ato, né? É um ato instantâneo, porém com desdobramentos progressivos, né? Que daí é a santificação. Então, veja bem, eu exerço fé, recebo o Senhor Jesus, vou nascer de novo, né? A gente a fé, eu creio nele, então eu nasço de novo, eu passo a ter uma nova vida com Deus e uma nova visão de mundo, né? E claro, não vai se resolver tudo na nossa vida de imediato no que diz respeito à conduta, prática e etc. Mas algo acontece ali instantaneamente com reflexos progressivos, né? Então, aqui é importante a gente falar assim, que a fé ela vai virar essa chave, né? A fé vai virar essa chave. A obra Jesus já fez, né? Mas a fé vira essa chave. E a partir daí entra esse outro aspecto, que é o arrependimento, né? Que daí se mudou a visão, né? E aí começa, eu entendo, esse processo de santificação que estava falando. Não pode continuar. Mas entendendo que o arrependimento não se trata de remorso. O remorso é um sentimento que nós temos de autopiedade ou de piedade do outro a quem a gente possa ter prejudicado. Remorso pode ser aquilo assim, bah, eu não devia ter feito, e como eu estou conduído com isso? Isso é remorso. Mas o que vem a ser, então, o arrependimento? Arrependimento verdadeiro, ele inclui reconhecimento da soberania de Deus em nós. Esse é o primeiro ponto. De sua santidade absoluta.
e especialmente o reconhecimento de nossa indignidade pessoal por causa dos pecados que nós cometemos. O que é o arrependimento? Então, não é só aquele sentimento de autopiedade ou de piedade com outra pessoa pelo que tu fez para outra pessoa ou fez contigo mesmo. Isso se chama remorso. O arrependimento é não repetir mais o que tu fazia. Não repete mais. E reconhece a soberania de Deus na tua vida. E reconhece que tu é um pecador. Então começa essa obra transformadora na tua vida. Amém, pastor? No caso a gente sempre usa, né, quando a gente fala sobre essa palavra arrependimento, a gente sempre usa essa expressão como um significado de uma mudança de mentalidade, né, uma mudança de como enxerga o pecado. A gente passa a enxergar o pecado a partir da visão de Deus, a partir de como Deus vê. Foi bom o senhor ter falado isso, porque eu li a respeito através de uma boa fonte bibliográfica, que realmente é uma mudança de mente. Não se trata de eu bebi, agora não bebo mais. Não se trata de eu fumava, agora não fumo mais. Não se trata de eu roubava, agora não roubo mais. Não se trata disso. Se trata de uma real transformação que vem lá de dentro. Que vem lá do DNA, do amor de Deus em nós, que nos constrange a tal ponto que a gente se arrepende de tudo que fez. E o que nós fazíamos e não fazemos mais passa a ser algo automático em nós em função da real transformação que nós vivemos. É uma transformação profunda, tão profunda, que ela muda, por incrível que pareça, caráter. Ela muda conceitos, muda tudo. Não é assim, como eu me batizei, agora eu não posso mais beber. Como eu me batizei, agora eu não posso mais fumar. Como eu estou batizado, agora eu estou na igreja, né? Então eu não posso mais fazer tal coisa. Não é isso. Não é assim. Não é assim. É o resultado de uma real transformação que, quando tu se chocar com essas coisas, tu vai ter até nojo, aversão a essas coisas. Não é um esforço que tu vai estar fazendo, mas é uma transformação que vem de dentro para fora. É algo sobrenatural, que muda o nosso conceito e muda também nosso conceito até de moral. É a coisa mais incrível do mundo. Como é a transformação de Deus em nós. E quando houver percalços, a pessoa se derrete pelos percalços cometidos. Que coisa incrível isso. Coisa incrível. Amém, pastor? Sem dúvida, assim, a questão do arrependimento, né? A gente que é um pouquinho mais velho vai lembrar do orelhão, né? Do telefone público com ficha, né? Assim, a gente usa essa expressão, caiu a ficha, né? O arrependimento é quando cai a ficha. Quando a pessoa olha para aquele pecado assim, mas olha, eu praticava isso aqui, eu achava isso normal, mas que coisa horrível, isso realmente é uma coisa degradante, isso realmente é algo que não deveria ser feito, isso realmente é algo, e aí linka com aquilo que está escrito aqui que tu leste, né? Linka também com um entendimento, puxa, mas isso aqui ofende a Deus. E Deus agora não é apenas o Criador, Deus agora é o meu Pai. Eu fui adotado através da obra de Jesus, né? Por esse Deus que é Criador, mas que agora me chama de filho. Agora eu pertenço à família dele, isso ofende ao meu Pai. Eu não quero fazer mais isso. Eu não quero fazer mais isso. Não quer dizer que a pessoa não vá pecar, não vá cometer erros. Porque todos nós ainda vivemos debaixo de uma influência muito forte do pecado. Né? Porque o pecado ele foi vencido por Jesus na cruz do Calvário, e nós vencemos o pecado através do processo de santificação e da ajuda do Espírito Santo em nós. Então, quando nós, seres humanos, seria um outro assunto já, né? Mas quando nós, seres humanos, digamos assim, começamos a
alimentar mais a natureza humana, chamada de natureza carnal, ou carne. Ou nós simplesmente também podemos deixar de nos alimentar, ou alimentar o espírito. Nós começamos a ser negligentes na nossa vida espiritual, negligentes do alimento espiritual, negligentes na leitura da palavra, negligentes na comunhão, negligentes na adoração, negligentes na nossa vida em comunidade, negligentes, né, na vida no corpo. Quando nós realmente começamos a descer de nível espiritual, e nós sabemos que existem níveis espirituais. Não estou dizendo que alguém é mais importante do que alguém, mas existem pessoas que estão mais cheias e outras menos cheias. Fato. Tem pessoas que buscam mais a Deus e pessoas que não buscam. Aí o que acontece? A natureza que é alimentada mais, no caso a carnal, ela vai sobressair. Vai pecar, nós vamos pecar. Nós vamos pecar em palavras, ações, em omissão, em pensamento, vamos pecar. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, cada vez que ele pecar, ele vai ficar inquieto. Ele até confessar, ele não vai ter paz. Até ele resolver aquela situação com Deus ou com o próximo, ele vai ficar numa situação de inquietação, porque ele sabe o que é pecado, e ele sabe como Deus vê o pecado, e ele sabe que ele entristeceu o Pai, ele sabe, né? Então, por isso que o arrependimento, ele tanto é essa mudança já inicial, a que ocorre ali no momento do novo nascimento, como o arrependimento também ele é fundamental para o resto da caminhada, porque, na verdade, né, Luiz, nós vamos estar nos arrependendo todos os dias. Na verdade, nós vamos estar nos arrependendo a vida inteira, nesse aspecto que eu estou falando. Né? De não ser algo assim, ó, que, como está escrito aqui, remorso é apenas uma tristeza por erros cometidos. Mas o arrependimento, ele tem essa conotação de mudança de atitude. Né? Dá uma lida eu não quero mais pecar. Dá uma lida na frase anterior ali, nossos pecados ali, ó. Um pouquinho mais para cima do remorso. Nossos pecados dele. Olha só. Nossos pecados somente serão cancelados mediante arrependimento e confissão. Sim, é isso. É isso, né? Então é isso. E mais uma coisa assim, ó, alguém pode dizer assim, não, mas eu li lá na Bíblia que o arrependimento também é uma tristeza. Sim, quando nós pecamos, nós ficamos tristes. Quando nós entendemos o nosso pecado, quando cai a ficha. Mas aí a Bíblia chama isso de arrependimento segundo Deus. E esse arrependimento segundo Deus é o que vai gerar a cura. Tá? Não é o arrependimento chamado, entre aspas, né, de arrependimento, mas que é remorso. Remorso é o seguinte, eu botei a mão no fogo, queimou. Aí eu não quero mais, digamos, colocar a minha mão ali, porque eu senti a dor. E aí ficou na minha memória a dor, né, de botar a mão e queimar. Mas até agora eu não entendi ainda, né, digamos assim, que vai muito além da dor. Que o pecado, ele ofende a Deus. Então, quando nós temos esse entendimento, aí sim é uma mudança de mentalidade. Senão a pessoa se pensa assim, não, eu não vou adulterar, porque é o seguinte, eu arrumei uma bronca com a minha esposa, eu destruí minha família, eu não quero ter novamente uma família destruída. Mas aí, assim, ele está olhando pelo prisma da dor, né? Pelo prisma da consequência. Agora, quem experimenta o arrependimento, claro que ele entende a dor também. Claro que ele não quer sentir a dor de novo, mas ele tem uma relação com Deus num outro estágio. Assim, Senhor, eu não quero te entristecer mais. Eu não quero perder minha comunhão contigo. Eu não quero colocar em xeque aquilo que há de mais precioso, que é a salvação da minha alma. Né? Então é um nível acima. Mas vamos adiante. Eu acho que de fé, arrependimento e fé é isso, né? Já estamos chegando aqui a 1 hora de aula, né? Nós precisamos avançar. O quarto ponto
é a respeito da segurança da salvação no seguinte aspecto: como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu sei que essa graça me alcançou, que toda essa conversa que foi falada aí de Jesus, ela faz sentido e ela é real na minha vida? E como é que eu posso ter paz com relação a isso? Como é que eu posso ter certeza que eu sou salvo? E aí, Luiz? O primeiro fundamento que a gente pode se agarrar, ter a certeza de convicção de que se é salvo ou não, é pela palavra de Deus. Primeiro ponto. Sendo pela palavra de Deus. Olha só, Jesus disse na sua palavra em João, capítulo 3, versículo 36, capítulo 6, versículo 47. Jesus disse que aquele que nele crê tem a vida eterna. Se agarrar na legalidade da palavra. E passou da morte para a vida. João 5, 24. Podemos crer em sua palavra, pois ele diz que passarão o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Então, a primeira coisa que nós podemos ficar seguros quanto à salvação é se agarrar na legalidade da palavra. E a palavra nos dá esse embasamento legal, escrito ali na palavra de Deus, canonizado. A palavra de Deus nos dá essa segurança. Essa é uma das coisas. Depois nós temos mais 2 passos. O senhor já quer que eu já pule para os outros, pastor? Sim, pode falar já. Eu vou até colocar o slide aqui enquanto está falando. Tu pode continuar falando, então, mas eu vou colocar o slide aqui. A primeira segurança que nós temos que ter é base na palavra de Deus. Porque ela é a nossa regra de fé. É a palavra de Deus que nos fundamenta para desenvolver fé. Veja bem, a salvação, diz a palavra de Deus, é pela fé. Da onde vem a fé? Pela palavra de Deus. De ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que nos fundamentar na palavra. Segunda coisa, pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo em nosso coração. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, recebe o Espírito Santo, que passa a habitar nele. Vocês lembram daquele endereço bíblico lá em Efésios, capítulo número 1, versículo número 13, que diz que, tendo, pois, ouvido a verdade, tendo ela aceita, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. É ter o Espírito Santo. E tu que aceitou a Jesus, você que aceitou a Jesus, tu é selado com o Espírito Santo da promessa. Mas como assim? Sinta ele. Sim, ele é vivo. Ele é uma pessoa. E tem sentimento também. Ele está aqui. Ele está aí. Sinta o Espírito Santo. Sinta ele. Aleluia. Te enche dele. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo que passa a habitar na pessoa. O Espírito Santo testemunha interiormente a nossa filiação. Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 17, diz que o Espírito de Deus testifica com o teu espírito, com o meu espírito, que nós somos filhos de Deus. Até o momento em que nós não aceitamos a Jesus, nós não conhecemos a Jesus, ou só ouvimos falar de Jesus, mas não o aceitamos, nós somos criaturas de Deus. Somos criados por Deus. Mas a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nos rendemos a Cristo, admitindo o seu senhorio sobre as nossas vidas, o Espírito Santo diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 17, que o Espírito de Deus testifica com o teu Espírito, com o meu Espírito, que nós somos filhos dele. Nós não somos mais criatura, mas nós somos filhos de Deus. Filhos do Deus Altíssimo. Herdeiros e co-herdeiros, aleluia, das mansões celestiais.
e nós iremos morar, sim. Não é uma utopia. Não é uma utopia. Para os que se dizem racionais e não aceitam, eles nos chamam de loucos. Deixa nós com as nossas loucuras. Mas nós somos cheios do Espírito Santo. Sabemos em quem temos crido e a nossa esperança está na salvação eterna através de Jesus Cristo. Então, deixe que o Espírito Santo testifique com o teu espírito, aleluia, que tu é filho de Deus. Então, te fundamenta na palavra. A palavra te dá legalidade para que tu tenha segurança da tua salvação. E terceiro, a nossa mudança de vida. A transformação, até nós já falamos um pouco disso, a transformação que Jesus fez em nós é um forte argumento para nos dar segurança. Até na minha última pregação, eu fiz a seguinte referência, a citação. Muitas pessoas não leem a Bíblia e nem lerão. Muitas pessoas vão ler, nós seremos a Bíblia que eles vão ler. E o que nós temos transmitido para essas pessoas? Há uma transformação genuína na tua vida? Há? Não olhe para os teus defeitos, não olhe, porque isso Jesus te justifica. Se tu quiser te transformar, o Senhor Jesus Cristo derrama a graça dele sobre ti. E a tua vida vai ser outra, vai ser transformada no âmago. A transformação que Jesus fez em nós é um forte argumento para nos dar segurança. Não podemos duvidar da obra de Deus em nossa vida, muito menos resisti-la, pois é um poderoso testemunho. Quer fortalecer a sua convicção? Comece a testemunhar da graça de Deus em sua vida. Comece a mostrar para as pessoas que tu não era digno, mas que mediante a graça tu alcançou. Aleluia, a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Creia em sua palavra. Busque ter intimidade com Deus sem duvidar. Pois, como disse Tiago, quem duvida é como a onda do mar, e levada pelo vento é lançada de um lado para outro. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Amém, pastor? Então, como podemos estar seguros da nossa salvação? Com base na palavra, ser cheio do Espírito Santo, testificando que tu é filho dele, e com base na mudança, transformação de vida que nós teremos. Amém. E aqui nós poderíamos dizer, né, que é como se fosse uma pirâmide ou como se fosse uma construção, porque nós com certeza precisamos nos enraizar na palavra, nós precisamos ter esse testemunho no nosso coração, mas também existe esse lado visível, né? Porque alguém que diz, não, mas eu sou salvo, mas cujo testemunho não reflete o testemunho de que alguém que nasceu de novo, essa pessoa está se enganando, né? Essa pessoa está tentando enganar os demais, mas na verdade está se auto-enganando. Não estamos falando novamente de perfeição, nós estamos falando de consciência, que é necessário ter uma nova vida, que é necessário dar frutos, e, bom, existem percalços? Existem, mas eles são acidentes, devem ser acidentes. E aí o nascido de novo, aquele que é salvo, ele vai demonstrar que é salvo, inclusive na hora do erro, né? É ali que ele vai demonstrar, é ali que ele vai admitir, é ali que ele vai arrepender, é ali que ele vai se levantar e continuar confiando na obra de Jesus. Então, uma pessoa que leva uma vida de qualquer maneira, na prática do pecado, na prática reiterada do pecado, preocupado apenas se a igreja vai ver, se os outros vão ver, e continua sempre que possível fazendo as coisas escondidas, sempre que possível, né, praticando as mesmas coisas. Parece que precisa ter sempre alguém em cima e não percebe que a pessoa mais importante, que é Deus, através da presença do Espírito Santo, está ali e está vendo. Aí ele diz assim, essa pessoa não é salva, né? Mas
se é alguém que nos acompanha, nos assiste, né, se você vive esse tipo de vida, onde nos bastidores você é escravo do pecado e vive na prática do pecado, isso significa que você está vivendo apenas uma fachada. Mas volte para Cristo, receba a sua graça, receba o perdão dos pecados, arrependa-se em fé, né, e passe a, então, demonstrar em prática de vida esse novo nascimento. Né? Eu creio que é isso, né, Luiz? Vamos para a parte final, né? A nossa conclusão. Eu queria trazer aqui para nós concluir, trazer o ladrão da cruz de novo, né? Para a nossa conversa aqui, porque o ladrão da cruz, né, ele foi salvo aos 45 do segundo tempo, se for pegar aí o exemplo da partida de futebol, né? Aí, de repente, bom exemplo. Bom mesmo. Aí tem alguém que está com a gente aqui e diz assim, não, mas eu conheço a palavra, tudo isso aí que esses pastores falaram aí, esses pastores falaram, isso aí eu sei tudo. Tá? E inclusive entendo a obra de Jesus, tá tudo certo. Mas daí vive essa vida assim, né? Essa vida prática de alguém que não foi regenerado, de alguém que não foi nascido de novo, né? Ou quem sabe é alguém que está brincando, né? Alguém que está brincando com a sua vida cristã, né? Um pé lá e outro cá, mas aí, de repente está se apegando até à questão do ladrão da cruz. Não, mas na última hora vai dar tudo certo. Será que esse pensamento é um pensamento correto, é um pensamento seguro? Olha, pastor, a partir do momento que a gente conhece a Cristo, ouve a sua palavra, e o recebe, e se rende a ele, pastor, nós passamos a viver, se realmente houve isso, obrigatoriamente nós passamos a viver 1 Coríntios 5,14. Ou seja, o amor de Jesus nos constrange. Portanto, eu não vou ficar vivendo deliberadamente no pecado para que, em tese, no último momento da minha vida, eu me arrependa, peça perdão para ser salvo. Eu não vou dizer que tu vai ser salvo ou condenado, mas uma coisa é certa, está correndo um grande risco de ser condenado. Um grande risco para ser condenado. Porque quando Jesus se revela por completo a nós, a gente reconhece essa expressão, esse versículo de 1 Coríntios 5,14, que o amor dele nos constrange. Sabe por quê? Porque ele disse assim, eu vou deixar me transpassar, eu vou deixar me quebrar, eu vou deixar me judiar, vou deixar me torturar, vou deixar tudo isso pelo que eu fiz de errado, pelo que tu fez de errado. Eu vou fazer tudo isso a fim de que tu tenha uma oportunidade de salvação, que é a minha graça, que eu te dou de graça, mas ela não é barata, ela é cara, custou o meu sangue, custou o meu corpo moído, mas eu faço isso para a tua salvação. Então não deixe para me seguir lá no final da tua vida. Me siga agora, porque o meu amor por ti, ele é imensurável. É assim que Jesus demonstra. E isso nos deixa envergonhado. Sabe quando a gente chega numa casa onde tu é recebido com muita honraria, quando tu vai num lugar de autoridades e tu é reconhecido no meio deles, tu chega a ficar envergonhado e constrangido de estar lá? Sabe quando tu está num lugar tão especial assim que tu diz, tudo isso é para mim? Jesus fez muito mais, né? Muito mais. Sinta-se envergonhado no sentido de constrangido pelo que ele fez por nós. E o que ele fez, ninguém jamais fará. Nós temos que nos sentir constrangidos, sim, e aceitar a Jesus e servi-lo. Porque servir a Jesus, pastor, é ser discípulo. É dar continuidade. Não, por isso que a obra anda.
Por isso que a obra anda há 2000 anos e vai continuar até a volta de Jesus. Por isso. Porque quem conhece realmente a Jesus dá continuidade na obra. E só dá continuidade quem é constrangido pelo amor de Jesus. Amém. Bem, gente, nós vamos caminhando aqui para o final desta EBD, dessa lição. Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, você pode também entrar lá no Telegram, nosso grupo fechado da EBD, colocar suas observações, suas perguntas, tirar dúvidas. Pode fazer aqui também, neste momento, mas a gente vai estar interagindo mais lá dentro do grupo. Eu quero deixar como uma palavra final, assim como o Luiz fez as suas considerações finais aqui, o seguinte, principalmente para quem está nos acompanhando e está nessa condição que a gente falou aí, de estar meio que brincando com a sua salvação. Se você está na prática deliberada do pecado hoje, nesse momento, já tendo conhecido a verdade, dê uma olhadinha na sua vida aí. Se você não está inquieto, se você não sente essa tristeza segundo Deus, dê uma olhadinha aí. Pode ser que você nunca tenha, de fato, nascido de novo, porque você ainda não compreendeu o que está fazendo. Então, está na prática do pecado? Pare hoje. Pare hoje. Resolva essa situação. Não deixe para amanhã. Se não sabe, você vai estar vivo amanhã. Se não sabe. Se não sabe, você vai tropeçar, bater a cabeça, deu, né? Não sabe. Não sabe se o Covid vai pegar, se é novo, velho, pega, né? E quantos foram? Enfim, então, nós não vivemos mais numa época de brincadeira, né? Não dá para brincar com a sorte com esse argumento do ladrão da cruz. E procure hoje acertar o que tiver que acertar, tá? Hoje, essa é a palavra que eu deixo aqui, e que todos nós possamos ter essa garantia no nosso coração, essa certeza de que somos salvos em Jesus Cristo, que Satanás não tem mais parte em nós, nós somos preciosos para o Senhor, nós somos filhos amados de Deus, né? E vamos, como Paulo diz, viver de forma digna, de forma correspondente a esse amor. Não é por obrigação, nem por constrangimento, não, mas por amor. Jesus disse assim, aquele que me ama, mostra. Como? Guardando a minha palavra. Não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus e vivo uma vida de qualquer maneira. Você não ama, não. Não ama. Só conversa fiada. Amor se demonstra. Amor é na prática. Então, o Senhor Deus nos ajude, né, que o Espírito Santo nos ajude a continuarmos firmes nessa caminhada, dessa forma, honrando a Jesus, o seu sacrifício, amando a Deus com todas as nossas forças, nosso entendimento, nosso coração, né? E também demonstrando isso com relação ao próximo, porque esse é o cumprimento de toda a lei, é o novo mandamento de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo, mas livres do poder do pecado e salvos no Senhor Jesus Cristo. É isso, Luiz. Vamos encerrar? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Hoje à noite, domingo, né? Hoje à noite temos o nosso culto às 19 horas. Esperamos você presencialmente, e se você não está aqui na cidade de Porto Alegre, onde você estiver, entre no nosso canal do YouTube e acompanhe a palavra, acompanhe o culto, receba aquilo que Deus vai transmitir até nós através da palavra que será ministrada. Grande abraço, até a próxima oportunidade aqui na EBD. Fique com Deus. Deus abençoe.